Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. E hoje, uma série surpreendente da qual pouquíssima gente está falando na Netflix, Marte. Hey, you ready for this? Are you? Here we go. Bom, conforme você comentou, né, a série tá na Netflix aí já tem um bom tempo, né? Inclusive já tem um bom tempo que você pede pra gente assistir essa série. Finalmente eu terminei. Gustavo parou no meio do caminho, mas assim, já deixando claro, né, ela não é uma série original da Netflix, ela é da National Geographic. O que diz muito, né, sobre esse próprio formato dela, que é semi-documental, mas tem lá sua dramaturgia, né? Ele intercala entrevistas com nomes aí do meio, né? Da astronáutica, da astrofísica, gente que fala sobre meio ambiente também, para falar, né, sobre ações corporativas, impacto ambiental e por aí vai, entremeado com uma história ambientada. Essa sim é uma ficção científica ambientada há poucos anos aí no nosso futuro, que mostra aí os primeiros colonos em Marte, né? E é um processo que, assim, durante 2 temporadas, né? A série, inclusive, ela já se encerrou. Ela só tem 2 temporadas de 6 episódios cada. Ela abrange um pedaço bom, né? Da vida dessas pessoas, assim, e com a insinuação de que... Com a insinuação não, né? Com a certeza de que a coisa não para, né? Aquelas pessoas vão continuar lá e por aí vai. Para começar falando das minhas impressões sobre ela, eu acho que, indiscutivelmente, tá, a gente realmente tinha que abordar isso, né? Porque aqui a gente, quem acompanha o canal, quem acompanha o site, quem ouve os podcasts, sabe o quanto a gente curte, né, esse rolê da divulgação científica e tal. Embora eu ache que a série, no geral, ela peca um pouco na questão dramatúrgica, porque ela não é 100% dramaturgia, né? Então ela acaba, sei lá, se atropelando aqui e ali, modestamente falando, né, no caso, né? Atropelando aqui e ali nessa questão. Porém, eu acho que o conteúdo que ela traz, principalmente o conteúdo documental, com gente assim da envergadura de Neil deGrasse Tyson, tal, caras assim que são importantes para o meio, embora não sejam unanimidade, né, com o próprio Elon Musk. Tanto que no primeiro episódio eu até brinquei com o Rafael, falando que, nossa, é o maior vídeo institucional, mais caro vídeo institucional da história, né? Porque isso aí é um bagulho feito para promover a SpaceX do Elon Musk. Não, foi exatamente isso que eu vi no primeiro episódio. Passou um tempo, beleza, eu falei, pô, tá, tudo bem. Não foi o Elon Musk que encomendou a série, ok. Então eu posso continuar assistindo. E aí a gente começa a ouvir pessoal que é ex-astronauta e por aí, grandes autoridades aí no assunto, gente que especula, né, fazendo ali sua parte em futurologia, né. E o Marte, ele vai exatamente por esse caminho, né, ele mete lá uma entrevista, tal, cai ali para a história dos colonos, tal, a gente vai acompanhando, né, os dramas, né, as dificuldades, e tudo assim concatenado, né, o tema dos problemas que aquelas pessoas estão vivendo lá na parte ficcional da história é justamente o tema das entrevistas. Então acaba sendo uma experiência que é, assim, acho que super enriquecedora. Aqui nos bastidores aqui eu tava comentando com o Rafael que, assim, embora eu tenha cá minhas ressalvas como, sei lá, crítico de audiovisual no caso, eu acho que é um negócio que deveria passar nas escolas, porque ele traz realmente informações muito, muito importantes, muito pertinentes para aquilo que está acontecendo agora, não só na questão de exploração de Marte, mas aqui no nosso planeta também, né? A gente não pode negar que Marte é um negócio assim que está super na moda, né, meu? Você pega, sabe, 9 entre 10 obras de divulgação científica hoje, né, mais recentes, elas estão, de alguma forma, elas estão falando disso, né? O que nós precisaríamos para chegar em Marte? Como seria a vida em Marte, sabe? Como você faz sexo em gravidade zero, né? Até isso você encontra, né? E fora obras aí que lidaram com isso, né, de forma... com resultados variados, né? O próprio Perdido em Marte, do Ridley Scott, que, apesar de ser um filme sofrível, na minha opinião,
ele ainda assim ele tá cientificamente correto, né? Ele tem suas extrapolações dentro dos problemas que existem para levar pessoas a Marte hoje, né? Um deles é a questão da radiação, né? Isso ainda não foi resolvido aí pela galera. Se foi, ainda não chegou aos ouvidos do público, né? Enfim, deve ter muita gente pensando nisso agora. E, bom, tem problemas da radiação, tem os problemas, sabe, o impacto da viagem, né? Como vai ser para sobreviver lá, encontrar água e etc. Tudo isso está na série Marte. Então, é mais do que recomendável para qualquer pessoa que tem um mínimo de interesse em exploração espacial, né, nos desdobramentos de uma corrida espacial que foi interrompida pela falta de popularidade no assunto, né, depois da Apollo 13, no caso, né, foi muito uma questão de opinião pública que enterrou a corrida espacial, a gente sabe disso, e hoje a gente vê um renascimento disso, pro bem ou pro mal. Com gente que assim, parece oportunista, tá só a fim de sugar os recursos de um planeta novo, como tem outras pessoas que estão vislumbrando, aí sim, entra a parte do nosso deslumbramento aqui, como fãs do assunto, né, encontrar, sei lá, ultrapassar a fronteira final, como diz Star Trek, né? Cara, aí pro amigo espectador, né, quando eu apresentei a série pro Daniel e pro Gustavo, que eu pedi para que eles assistissem, na verdade, ouvindo o Daniel agora, eu acho que eu cometi um erro, que eu apresentei para eles como se fosse uma série. Eu acho que eu não frisei o bastante que ela, de fato, ela é muito mais pesada no seu aspecto documental. Marte não é uma série, é um docudrama, né, como se diz por aí. É um docudrama de ficção científica, só que é aquele hard science fiction, né, que a gente inclusive fez um podcast inteiro para explicar aí pro amigo espectador. Entra lá no nosso podcast, a gente tem um programa só sobre isso. O que é hard science fiction, o que é soft science fiction. E Marte é uma ficção científica hard, né? O Daniel falou bem agora. Vou explicar como a série se estrutura para o amigo espectador entender melhor. Ela acontece sempre, cada episódio acontece em 2 focos. Com esses especialistas que o Daniel acabou de mencionar, que falam sobre como vai ser a nossa vida em Marte. Inclusive, a série ela é baseada em um livro do Stephen Petranek, que se chama How We Will Live on Mars, Como Nós Vamos Viver em Marte, que é de 2015. A série, inclusive, começou em 2016. Inclusive, lançado no Brasil, né? O livro. Exato, lançado no Brasil também. Muito bem lembrado. Seguindo justamente essa mania, né, por assim dizer, de Marte, que o Daniel também bem apontou aí, que eu já vou comentar. Então a série ela pega esse pedaço de grandes figuras da ciência global, sejam divulgadores de ciência, como o Daniel disse, o Neil deGrasse Tyson, pessoas que trabalham na NASA, o próprio Elon Musk da SpaceX, mas você tem também uma série de outros especialistas que trabalham temas que são sensíveis ou diretamente relacionados a presença humana em Marte. Alguns deles, inclusive, muito surpreendentes. E intercalando com a presença desses especialistas, você tem uma dramatização de como pode acontecer a presença humana em Marte a partir do momento em que nós estivermos lá com a tecnologia que se prevê que nós vamos ter disponível. De novo, por isso é um hard science fiction. Não existe nenhum tipo de extrapolação científica, não existe algum tipo de grande pretensa descoberta que vai resolver algum problema muito inconveniente no meio do caminho. Não, a série segue pelo caminho das pedras como nós vemos ele hoje, como esses especialistas sabem que existem recursos hoje, o que tem em desenvolvimento agora, o que tem de pesquisa acontecendo nesse exato instante, e mostra todo o nosso potencial, tudo que nós podemos fazer, que já é impressionante por si só, mas principalmente tudo o que pode dar errado. E essa é uma das partes que eu acho mais interessante da dramatização desse docudrama, porque quando você ouve um especialista, por mais bala na agulha que esse cara tenha, quando ele fala algo do tipo, olha, nós vamos chegar assim, assim, assado, mas a gente tem que prestar atenção porque tem isso que pode dar errado. É mais ou menos quando a mãe fala pro moleque, fala, olha, não coloca a mão na boca do fogão porque você vai se queimar. Não adianta você falar, o moleque é idiota, ele vai lá e vai fazer.
é muito mais fácil você visualizar o que acontece e entender o que está sendo dito. E é exatamente o que essa parte da dramatização faz. Quando vai algum especialista e fala, olha, nós temos que achar água em Marte para a gente conseguir ficar lá. Porque se a gente não achar, a gente vai penar nisso. Aí a parte da dramatização vai e mostra os caras se ferrando para achar água em Marte, porque não vai ser fácil. Não tem um alvo pintado em cima de uma calota de gelo, como já foi descoberta no planeta, mas não é só chegar lá e picaretar gelo, não vai ser tão fácil assim. Ou então, se a gente quer estabelecer uma colônia fixa em Marte, a gente vai precisar produzir o nosso próprio alimento. Aí eles vão e mostram a dificuldade que é você manter pessoas ali para conseguir plantar alguma coisa, para conseguir produzir, para conseguir se alimentar, e tudo o que pode dar errado, inclusive em termos de variáveis humanas, né? Porque, assim, eu concordo com uma crítica que o Daniel e o Gustavo fizeram à série, que é o fato de que, como a parte documental parece muito mais pesada, a parte da dramatização acaba bastante prejudicada. Em que sentido? Os personagens fictícios não têm um desenvolvimento tão consistente assim. Não é um negócio que você vai falar, puta, esses personagens são realmente foda, eu estou envolvido com eles. Salvo uma outra exceção, eu particularmente me identifico pra caralho com a Hannah Chung, que é uma das comandantes. Eu acho uma personagem fodida. É a capitã que Star Trek merecia, mas infelizmente a gente tá encalhado aí com a Michael Burnham. Mas, enfim, polêmicas à parte, realmente não existe uma dramatização tão bem feita. Por quê? Porque a dramatização, eu sei que parece muito conveniente da minha parte dizer isso, mas é porque ela não é feita para desenvolver os personagens, ela é feita para desenvolver as ideias, as críticas que aqueles especialistas estavam estabelecendo na parte documental e mostrar como isso pode acontecer na prática. Então, endosso o que o Daniel falou sobre a parte de você assistir Marte para entender, para até em alguma medida vivenciar o que vai ser a nossa primeira ida até o planeta vermelho, porque, conforme ele apontou historicamente muito bem, a gente deixou a exploração espacial de lado por conta de opinião pública. E por que isso foi deixado de lado? Porque a gente sabe que a corrida espacial lá na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética não tinha assim 1/3 de interesse científico em relação ao que tinha de interesse político. A corrida espacial era, obviamente, embora tenha sido útil para todo mundo no fim das contas, mas era obviamente uma demonstração vulgar de poder dessas duas superpotências. E hoje não existe mais esse interesse. Então, o que trouxe Marte de volta à moda? E é uma questão que a série bate muito bem. O fato de que os seres humanos estão caminhando para um ponto sem retorno da nossa existência no planeta Terra, e Marte começa a realmente aparecer como a única alternativa para a nossa sobrevivência enquanto espécie. E o que eu acho muito interessante da série, principalmente na segunda temporada, né, cara? Porque, assim, a primeira temporada, ela realmente tem um aspecto mais científico, técnico e tecnológico, do tipo, como vai ser a viagem até lá, como as pessoas vão se estabelecer ali, o que elas vão buscar, qual que vai ser a função delas, que tipo de organização vai precisar haver entre os astronautas para os caras conseguirem estabelecer uma colônia, etc, etc. Que por si só já é cientificamente muito interessante para quem gosta do assunto, e nós como nerds inveterados adoramos esse tipo de coisa. Mas aí a segunda temporada, que eu acho que engrandece a série maravilhosamente, há o outro aspecto. Estando nós estabelecidos lá, nós vamos levar tudo o que nós somos como espécie na Terra hoje para lá também. E isso envolve questões como uma cultura de consumismo, disputas políticas, exploração de recursos naturais inescrupulosamente. E tudo isso tem um peso muito, muito forte. Assim, existem questionamentos, principalmente na segunda temporada, que assustam, cara. Eu não sei como você se sentiu em relação, por exemplo, ao episódio em que aquela moça fala sobre a questão... A gente pode dar um mini spoiler, será? Ah, pode. A série ela não se apoia em grandes arcos dramáticos. Exato, ok. Vou usar isso como justificativa. Sim, na segunda temporada, gente, o que acontece é que uma exobiologista que tem na tripulação descobre um organismo lá que acontece de ser um vírus.
Só que o vírus, como é um organismo alienígena, ele contamina todo mundo e as pessoas não sabem o que fazer. E, de fato, até dando suporte aí à crítica do Daniel e do Gustavo, que a dramatização às vezes deixa a desejar, nesse pequeno arco a coisa se resolve muito fácil. Mas ele só serve para que uma epidemiologista, que é uma das entrevistadas do documentário, pontue maravilhosamente bem. Cara, tem uma frase que ela usa que eu acho incrível e que é particularmente pesado, particularmente sensível para quem mora no Brasil e tá convivendo com a pandemia do corona, porque tem um momento assim que na dramatização já tá todo mundo lá na colônia contaminado, os caras estão achando que vai todo mundo morrer e aquela correria atrás de uma solução, e a epidemiologista fala: infecções são um problema biológico, epidemias são um problema político. E aí na dramatização a gente vê toda aquela questão. Por quê? Porque na segunda temporada não existe apenas uma colônia científica, existe também uma colônia privada, que é uma representação, que por isso que eu disse, quando o Daniel falou lá atrás que quando ele assistiu o primeiro episódio parecia um vídeo institucional do Elon Musk da SpaceX. E eu já estava na segunda temporada e eu falei, continua assistindo. Por quê? Porque eu sabia que a segunda temporada ia apresentar um análogo do Elon Musk da SpaceX, que é o sujeito lá que eu nem lembro o nome do personagem, e a sua empresa, a Lucrum, pouco conspícuo, né? E são claramente um análogo do Elon Musk, velho. E eu acho impressionante porque a série continua entrevistando o Elon Musk quando ele é o vilão da segunda temporada. Então, assim, pra fechar essa parte aqui minha, o que eu acho mais importante de assistir Marte é justamente isso. De todas as séries documentais ou mesmo filmes, né, como o Daniel citou, Perdido em Marte, que a gente vê falando sobre a nossa ida ao planeta vermelho, Marte, para mim, é até agora a série mais completa, tanto em termos de informação, quanto também em termos de visualização. Se realmente em dramaturgia, em termos de interpretação, ela deixa um pouco a desejar nessa parte ficcional, a parte científica ganha muito com essa ficcionalização. E concordo com o que o Daniel disse também, é uma série que podia ser passada nas escolas, e deveria, porque a nossa ida ao planeta vermelho é inevitável e ela vai ser repleta de interesses e problemas que precisam ser refletidos e pensados agora, para que a gente não torne, como é mostrado inclusive na série, Marte simplesmente uma réplica em microcosmo da história humana na Terra. Isso. O que eu acho, só para reforçar essa relação entre o documental e o ficcional, eu acredito que, assim, é óbvio, né, que o conteúdo de entrevistas da série é muito mais importante, muito mais contundente do que você acompanhar. Por exemplo, se fosse editado somente o ficcional, nossa, ia ficar um negócio muito ruim de se assistir, né? E o ficcional, ele serve, é como se fosse um livro com puta de um conteúdo foda no texto e ilustrações, né? Só pra dar um diagrama, um gráfico, sei lá, qualquer coisa assim. Só pra realmente para ajudar na nossa compreensão do negócio. Eu acho interessante também que uma das coisas, né, que a série aborda, e além, inclusive, dessa questão das dificuldades tecnológicas do negócio, existem as dificuldades psicológicas de toda essa empreitada e tal, e mostrando como isso às vezes acontece aqui na Terra também, em missões no Ártico e etc, porque é basicamente a mesma coisa em matéria de isolamento e em matéria de luta pela sobrevivência. A gente sabe que não é um negócio fácil, né, para ninguém que passe por isso, né? E eu fiquei até surpreso de descobrir que alguns astronautas, eles são até treinados no Ártico justamente por conta dessas condições análogas, né, ao ambiente marciano. Mas sobre toda essa questão, cara, a gente podia ficar teorizando aqui, anos, né, sobre esse lance de repetir os mesmos erros numa hipotética colonização de Marte, né? Inclusive algo que a gente viu, assim, não era o cerne do filme,
mas a gente viu há pouco tempo em um filme que nós dois compartilhamos aqui nosso apreço por ele, que é o Ad Astra, né? Que é um puta de um filmaço também, cientificamente muito apurado, né? No caso. E assim, o que mais dá pra gente falar, né, porra? Uma série que traz caras como Neil deGrasse Tyson aqui, cara, se você, por exemplo, corre atrás de materiais como esse aqui, o livro Star Talk, que é do podcast do Neil deGrasse Tyson que tem, e que por sinal tem um capítulo inteiro dedicado a Marte, né? Só para comentar essas pequenas curiosidades aí sobre essa questão, mexer com a imaginação do pessoal aí que não é do meio científico, mas é curioso. E eu acho que assim, o valor de Marte, da série no caso, reside nesse caráter de fascinação, né? Nessa reflexão que a gente pode ter enquanto terráqueo, e vamos supor que a gente nem vá para Marte, cara. Muito provavelmente a gente não vai nem estar vivo quando isso estiver funcionando de vento em popa. Só que isso não significa que as reflexões que a série traz, elas não sejam valiosas para nós agora, né? Inclusive do ponto de vista predatório de algumas corporações, né? Mais uma fala aqui para chamar a gente de comunista safado, né? Mas o que eu vou fazer, né? Enfim, e sabe o que eu acho mais bacana, cara? A gente tá falando aqui de uma hard science fiction mesmo, né? Não tem nenhum tipo de reviravolta, não tem nenhum buraco negro que você vai achar, sei lá, um monte de cordas ali no horizonte de eventos. Mas a gente tá comentando essa série, cara, olha como esse mundo é foda. Agora eu vou dar um salto foda. A gente tá gravando esse programa no mesmo dia em que saiu uma notícia sobre um bife de carne bovina feito numa impressora 3D, né? Então você vê Star Trek prevendo o futuro mais uma vez, né, cara? A gente só não pode contar com uma terceira guerra mundial para fazer a gente descobrir o motor de dobra e sair daqui, né? Porque Sim. Senão vai ficar complicado. É verdade. Mas sobre essa parte que você falou das reflexões, cara, uma coisa assim que eu levo de Marte, né? Não, da série, não do planeta. Não é nem que as questões que ela propõe também sejam muito novidade, porque muito do que a série fala me lembra muito do que o Carl Sagan já falava, que era a ideia de que nós precisamos unir nosso desenvolvimento científico com o nosso desenvolvimento humanístico, né? E quando você falou que Marte também aborda muito essa questão psicológica dos astronautas e tudo mais, isso, quando a gente fala desses astronautas, a gente está falando dos pioneiros. Mas isso tem um reflexo em nós também, que somos pessoas comuns, porque se nós, como espécie, realmente vamos ver Marte como a nossa única saída para um provável, muito infelizmente, um provável completo colapso ambiental planetário, né, que cada vez, detesto parecer nihilista, mas assim, não é como se a humanidade estivesse fazendo muito esforço para seguir no caminho contrário. E ainda hoje existe, né? Você acabou de falar dessa coisa da impressora 3D de carne bovina. São avanços científicos extremamente necessários e que vão viabilizar a nossa presença lá. Só que é aquela história. Marte, a série, e assim como muitos outros filósofos, inclusive o Carl Sagan, ensinam para nós, é que enquanto nós tivermos essa crença de que a ciência vai resolver todos os nossos problemas e ignorarmos o aspecto humano que envolve o fato de que são seres humanos que praticam ciência e não é a ciência que se pratica sozinha, nós nunca vamos conseguir realmente solucionar todos os problemas. Inclusive a maneira como a segunda temporada de Marte termina, que é assim, é um abracinho quentinho de esperança humanística, tem a ver com isso. Fala, todos os problemas científicos, tecnológicos, técnicos, psicológicos que eles passaram enquanto eles estiveram lá, fundar a colônia, receber uma colônia de exploração privada, toda a interação, todos os problemas que eles tiveram, são dificuldades que só são sublimadas quando você percebe o valor da presença humana em Marte
por um ponto de vista humanístico, por um ponto de vista filosófico. Porque se é estritamente científico, eu acho que essa é uma coisa que, principalmente a segunda temporada, que fala bastante do aspecto ecológico. Você falou, né, da Antártida, há inúmeras cenas de pesquisadores na Antártica explicando as dificuldades de sobreviver num lugar desse, a aridez e toda a questão. É preciso ressaltar que a ciência como a gente entende, ciências da natureza, são isso, são ciências da natureza. E a humanidade precisa assimilar de uma vez por todas que a natureza não se importa conosco. Né? A natureza, ela é imoral e amoral. Coincidentemente, a gente falou sobre isso recentemente, né, na gravação do podcast. Uhum. E em Marte, a natureza vai ser mais inclemente do que nunca, porque aquele ambiente é um ambiente hostil. E o que vai tornar aquele ambiente possível de ser vivido por seres humanos não é só conhecimento científico, são também os valores humanos. E por isso eu acho importante assistir Marte e também prestar atenção na dramatização, por mais que ela não seja, sabe, em termos técnicos, em termos de a parte dramatúrgica, né, em termos de entretenimento tão envolvente assim, é importante prestar atenção nessa parte, porque são esses personagens ficcionais que emanam esse humanismo que é necessário a gente entender para que a vida em Marte, como eu disse agora há pouco, não seja só uma réplica da Terra, para que ela possa ter, e eu peço desculpas pelo excesso de pieguice agora, mas para que a nossa vida em Marte possa ter alguma esperança. Exato. E apesar dos pesares, né, isso não significa que não tem alguns tipinhos ali na parte ficcional que a gente não fique com raiva, né, quando os caras começam a abrir a boca, né. Eu confesso que, nossa, eu senti um ranço de cada personagem ali. Bom, então, sei lá, né, como são só 45 minutos por episódio, são só 12, 6 por temporada, não dói nada assistir. Eu acredito que todo mundo vai sair dessa experiência aí, ainda assim, um ser humano... Se dizer melhor talvez seja exagero, né? Mas um ser humano mais consciente com essas questões da exploração espacial, no caso. Para usar uma expressão iluminista, um pouco mais esclarecido, talvez. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre Marte, a série que está na Netflix e que vale muito a pena para você, fã de ficção científica, assistir. Gostou do vídeo? Não deixe de dar o seu like aí, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Não se esqueça de entrar no nosso site formiguaelétrica.com.br. Lá você também encontra o nosso podcast, que você pode baixar do SoundCloud, do Spotify ou do seu agregador de podcasts favorito. Se você tem dúvidas, sugestões, críticas ou o que quer que você queira falar para nós, mande e-mail para natela@formigaelétrica.com.br. Procure a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde nós somos @formiga.elétrica. E se você quer ajudar a gente a salvar a humanidade, trazendo mais conteúdo para vocês no YouTube, a gente tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se/formiguaelétrica, onde você pode colaborar com o que você quiser ou puder com o nosso projeto aqui. É isso, até semana que vem, nos vemos no Planeta Vermelho.